Boa noite, pessoal. Voltamos. Tivemos um problema técnico aqui, mas já vamos começar a falar sobre o tema de hoje, que é o direito dos autistas, com o advogado Gabriel Magalhães. Já fiz o convite, Gabriel. Pronto? Cadê você, Gabriel? Estou aqui. Pronto, Gabriel. Aceita aí. Tudo bom? Boa noite a todos. Senta aí agora pelo... Desculpa aqui, Fátima, só perguntando, essa live também vai ser transmitida pelo Facebook? Como vão fazer? Você tem algum link para poder compartilhar? Eu vou tentar transmitir pelo Facebook. Estou preparando ali o outro aparelho. Por enquanto, estamos só no Instagram. Uhum. Por enquanto, estamos só no Instagram. Perfeito, perfeito. Eu estou vendo um pouco de retorno mesmo, mas acho que espero que não atrapalhe a nossa decorrer da live. Você me ouviu? Estou te ouvindo. Pessoal, vocês estão nos ouvindo bem? Como é que está o áudio aí? Tudo ok? Estou ouvindo. Estou ouvindo. Está me ouvindo? Tem um pouco de atraso, mas acho que estou ouvindo. Mas acho que é possível tá realizando a live assim mesmo. Certo. As pessoas que estão aí, tá tudo ok? Então, retornei, galera, por favor. Joana, como é que está aí nosso áudio? Quem mais já está na live? Muitas pessoas já. Pessoas aqui, algumas amigas, Liz mesmo, uma grande amiga, Vitória. Boa noite. Boa noite. Acho que tá bom, acho que podemos começar. Vamos já lá? podemos dar início, então, Porque né? tempo... Eu gostaria de começar pedindo para você se autodescrever. Falar seu nome e se autodescrever. Perfeito. Então, eu vou começar dizendo uma boa noite a todos e a todas. Queria agradecer a oportunidade de falar sobre um tema que é tão importante e crescente, que é o autismo, e prestar minhas sinceras homenagens e admiração a você, Fátima, que tem Obrigada. uma ação corajosa e pioneiro, que é a busca dos direitos, né, ainda mais das crianças e dos autistas. Também na oportunidade eu queria parabenizar alguns profissionais que vieram antes de mim aqui aventar o tema e colaborar, né, para essa causa, sob uma perspectiva mais diferente. Como dito, né, meu nome é Gabriel, eu sou advogado, atuante de família, do médico da saúde, né? Participei de grupos de E aí, se for o caso, já pode começar a introduzir o tema? Pronto. Então, Sim. Eu gostaria de fazer uma primeira abordagem sobre o que é o autismo, né? O autismo, na verdade, ele tem uma classificação hoje atual no CID-11, que tem uma atualização. Ele participa do grupo dos PA02. E, na verdade, esse grupo ele compõe espectros diversos, o S84 e o S39. Então, o que era isso? Anteriormente, a divisão era de cada um era um tipo de transtorno, né? E agora, nessa CID-11, que é atualizada, ele entende ser variado no caso grau, né? Tem a intensidade do autismo. É importante também ponderar que não se sabe exatamente assim, quais são as pesquisa revela que 90%. Gabriel, seu áudio está falhando. Tá cortando? Seu áudio está falhando para mim. Melhorou, pode continuar. Tá. Então, o que a gente percebe é que a gente não tem uma certeza acerca do qual é a causa que origina o autismo, mas pelo que a gente pesquisa e observa, 90% desses casos estão ligados a fatores genéticos.
enquanto os outros 10% eles têm a ver com fatores ambientais que podem estar afetando o cérebro, né, da criança. E estima-se que uma a cada 160 pessoas possui autismo. Então, isso revela que a estatística é de menos de 1% da população brasileira e entre 1 a 2% da população mundial. E esse dado vai ser importante mais à frente, como eu vou aventar. Cada aspecto do autismo ele revelará um tipo de comportamento, uma percepção da realidade que interfere na expressão socioemocional, também de comunicação e de aprendizado. Então, a depender do aspecto que essa pessoa ela tenha, isso vai afetar exatamente como ela vai interagir, como ela vai conseguir demonstrar as suas emoções e sentimentos, se comunicar e também aprender, né? E fazendo essa análise prévia sobre o que é o autismo no contexto geral, é importante também entender o autismo no contexto legal. Como é que o direito enxerga o autismo, né? Então, é importante a gente chamar a atenção, primeiramente, da lei Berenice-Piana, que foi a partir dela que a pessoa autista ela foi considerada como uma pessoa deficiente para todos os efeitos legais. Portanto, ela tem previsão igualita a pessoa autista no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, antes de tudo, a pessoa autista ela tem um estatuto no qual ela está protegida e prevê os seus direitos, que é esse estatuto. Em um olhar jurídico, né, analisando o que é o autismo, para o mundo jurídico, a importância é saber se essa deficiência ela atrapalha o pleno desenvolvimento, né, dessa pessoa e também saber se ela é capaz de realizar os atos jurídicos da vida civil cotidiana, né, que seria, no caso, casar, ter filhos, comprar, vender, realizar contratos em geral, né, a vida civil como um todo. É importante ressaltar que... Não. Desculpa, quer elaborar? Em relação também a exercer uma profissão, ter um trabalho, essas coisas assim, né? Isso. É importante ressaltar que antes do estatuto, né, e as pessoas com deficiência, anteriormente, isso foi uma questão assim, de entender como isso foi uma evolução e como isso alcançou hoje um patamar que é de garantias, né, para pessoas nessas condições de deficiência. Então, antes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, ainda mais quando fala-se para deficiências mentais, né, ou de cognição, a pessoa era considerada incapaz. Ou seja, ela não tinha a plena capacidade de realizar os atos comuns da vida civil. Precisava de alguém que realizasse isso por ela. Mas com a advento do Estatuto da Pessoa com Deficiência, essa pessoa hoje ela não é presumidamente incapaz. Hoje ela tem a capacidade de realizar os atos da vida civil até que se prove o contrário. No caso, ela é presumidamente capaz e o que deveria ser, no caso, apontado a incapacidade dela por meio de um laudo que constate isso. Né? E, claro, esse laudo ele tem que ser apresentado em juízo para ter decretada a incapacidade de uma pessoa. No caso da pessoa autista ela ser incapaz, né, no caso, e ela ser menor de idade, ela estará sob a guarda dos seus responsáveis legais, que geralmente são os pais. Né? Então, os pais vão ali realizar os atos necessários para a vida dela e enquanto ela permanecer a menor de idade. Caso a pessoa autista seja maior, ela poderá valer-se da tomada de decisão apoiada ou da curatela, que institutos do direito que permite que essas pessoas que têm certa dificuldade de manifestar o seu interesse por meio de uma questão da fala, uma questão assim, emocional, ou uma questão ou por outras questões, ela vai tomar as atitudes com base em 2 pessoas que vão ajudar ela a se manifestar, a traduzir aquilo que ela quer dizer e expressar a sua vontade. Caso ela tenha uma incapacidade de manifestar a sua vontade, o seu interesse, aí seria a curatela, que é, no caso, para pessoas que têm algum tipo de limitação permanente
ou temporária total, para ela manifestar. Aí vai ter um curador, isso também é um processo judicial que vai determinar essa pessoa. A tomada de decisão apoiada é uma alternativa para essas pessoas. Exato. Né? Lembrando que, como a pessoa autista ela não é presumidamente incapaz, ela vai se valer precisamente desse instituto para ela, quando estiver com dificuldade de se manifestar, para alcançar os seus interesses e se manifestarem. Pronto. Sendo, portanto, o autismo uma deficiência, né, do desenvolvimento e com fundamento no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que as pessoas com transtornos autistas, de aspecto autista, devem se debruçar justamente com as leis para a defesa dos seus direitos. Então, a gente percebe que, como a pessoa ela é uma pessoa com deficiência, ela tem que realmente estar buscando guarida, né, nesse estatuto para ter ciência do quais são os seus direitos e como buscá-los. E com o objetivo de regular e melhorar, efetivar o direito da pessoa com transtorno de aspecto autista, a Lei Bereniciana, ela trata da política nacional de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de aspecto autista. E ela vem prever os meios de efetivação desses direitos. Então, a Lei Bereniciana, ela é uma lei muito importante porque ela acaba trazendo essa política nacional de proteção desses direitos. Então, toda pessoa autista, ou mãe ou pai de pessoa autista, tem que estar em contato constante com essa lei, a fim de resguardar o direito dessa pessoa. Para os casos da pessoa autista, são muito importante que os pais, né, tenham conhecimento dessa lei. Oi? Não entendi. É muito importante os pais terem conhecimento dessa lei. Essa lei bereniciana é uma das mais importantes para as pessoas autistas. Os pais têm que conhecer, têm que estudar essa lei, né? Exato. E assim, e no caso da pessoa autista, ela ser também uma criança, um adolescente, não é só com base na lei bereniciana, também como também no estatuto da pessoa. Deixa eu pegar esse fone aqui, acho que é um momentinho. Rapidinho. Coloca esse fone, senão acho que eu perco a conexão aqui. Prontinho. Desculpa aí o início. Então, o Gabriel se organiza ali, né? É importante vocês saberem, viu, sobre essa lei bereniciana, que foi depois dela que o autismo foi inserido como pessoa com deficiência e teve vários. Pode continuar. E a partir dessa lei que a pessoa, autista, ela conseguiu o direito de reconhecimento de ser uma pessoa com deficiência e todos os direitos que essa lei garante, né? E é importante também a gente entender que para todos os casos, que no caso a pessoa ser uma criança, um adolescente, temos que estar de olho também no Estatuto da Criança e da Adolescência. Então, a criança e a adolescente ainda tem uma proteção ainda maior com esse estatuto, que vai garantir a ela direitos de pleno desenvolvimento, né? Eu vou até sinalizar aqui, eu estou com um texto de apoio, e aí eu posso estar me pontuando, né? Então, para os casos da pessoa autista ser uma criança, adolescente, além da bereniciana, temos aqui o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Dentre os direitos que possui uma criança autista ou um adolescente autista, estão listados como prioridade a dignidade, o direito à educação, o pleno desenvolvimento, a saúde, a previdência social, a cultura, o lazer, o respeito, a liberdade e a convivência familiar, entre outros, né? Então, é muito importante também os pais das crianças autistas estarem em contato com o ECA, que é o Instituto da Criança e do Adolescente, porque nessa fase, o que acontece? O ECA, ele tenta priorizar que nessa fase da criança e do adolescente, ela está ainda em desenvolvimento, né? E como o TEA, ou transtorno de espectro autista, ele versa sobre uma deficiência no desenvolvimento, é muito importante que nessa fase seja garantido todos os direitos para que ela alcance uma vida civil plena e ela possa ter uma vida normal. A gente não está falando que uma pessoa que tem um desenvolvimento como esse, ela vai ser uma pessoa limitada ao resto da vida. Claro, tem graus, tem tratamentos,
tem maneiras de evoluir e se desenvolver. Então, é muito importante nessa fase da vida dar prioridade a isso e atenção, né, e não deixar passar, deixar batido, deixar passar algumas coisas que são muito importantes, né, para desenvolver essa criança ou esse adolescente, né? E com a intenção de melhor identificar, agora vem um ponto interessante também, com a intenção de melhor identificar quantas pessoas possuem a condição do autismo, qual o ambiente socioeconômico e cultural que ela se encontra, temos a Lei 13.861, que ela inclui o autismo na pesquisa do IBGE. Então, isso revela uma conquista, né, para as pessoas militantes da causa e como isso pode facilitar a elaboração de políticas públicas e até mesmo atendimento especializado nesses casos, né? Porque ali você vai, com o IBGE, você vai saber onde ela se encontra, se ela tem pai, se ela tem mãe, se essa criança ela tem acesso à televisão, acesso à internet. Então, incluir isso no IBGE é algo de muita importância para você entender o cenário em que ela se encontra. Pois não. Só abrir um parênteses sobre o IBGE, porque de início falou que ia ter o IBGE no censo, e depois não foi exatamente como esperávamos. Eu, como mãe militante e trabalhei no IBGE, a pesquisa do censo foi uma pesquisa por amostra. Então, assim, não mostrou o número real. É claro que foi ter esse número, né? Só que foi um questionário por amostra. Teve até várias mães que me perguntaram, eu tenho autista, o IBGE passou aqui, não me perguntou sobre o meu autista, como assim? E realmente, gente, teve isso. Teve o autismo no censo, foi no questionário de amostra, que era só uma amostra, né? Só para ter uma noção. Não deu para saber a estatística de quantas pessoas tem. Então, a gente percebe que não é um dado real, mas é um dado estimado, né? Ela acaba tendo uma noção de onde é a maior concentração, quais são as cidades de maior incidência, a idade, e tudo, entre mais, né? E aí a gente pode, já que a gente sinalizou um pouquinho, deu um pouquinho de elucidação do que é autismo, um pouco quais são os estatutos, a lei que mais traz esse apoio a esse grupo de pessoas, a gente já pode estar entrando aqui quais são os principais direitos das crianças autistas, né? Que eu acho que é a proposta dessa live. Então, isso. A lei Benespiana, ela traz no seu artigo 8º que o Estado, a sociedade, a família, né, elas todas têm que tratar assegurar a pessoa com deficiência com prioridade, né? A efetivação da vida, a saúde. É por isso que a lei Benespiana ela é muito importante. Ela prevê artigos e fundamentos muito importantes para solidificar cada vez mais para, no caso, os aspectos autistas. Como o Estatuto da Criança e do Adolescente fala da criança em geral, e também, claro, fala da criança com deficiência, e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência fala das deficiências em geral, essa lei Benespiana, ela fala com maior enfoque às pessoas que têm TEA, né, o transtorno de espectro autista. E aí fala de tudo que a gente já falou, né, a garantir a vida, a saúde, sexualidade. Isso é bem importante, né? A sexualidade. Às vezes a gente vai achar que uma pessoa dessa não pode ter uma vida normal, mas ela vai poder se casar, ela vai poder ser mãe, né? Ela vai poder, educação, trabalho, profissionalização, informação, lazer. Então, ela garante, ela tem o intuito de garantir o seu bem-estar pessoal, social e econômico também, né? Desenvolver ela como um todo. No artigo 3º dessa mesma lei, ela elenca ali quais são os direitos das pessoas com transtorno de espectro autista. E aí a gente pode estar vendo aqui quais são os principais da lei. Eu fiz um recorte, ó. Inciso 1º, a vida digna, integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer.
Inciso segundo, a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração. Terceiro, o acesso a ações de serviços da saúde, com vista da atenção integral à sua necessidade de saúde, incluindo diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, nutrição adequada e terapia nutricional, e os medicamentos, informações que auxiliam no diagnóstico e no tratamento. Eu tenho conversado com você, Fátima, acompanhar algumas coisas que você vem postando, e uma coisa que me traz assim, atenção, um interesse, é até saber na terapia nutricional, né? Se você me pudesse falar um pouquinho só sobre isso, que eu fico um pouco curioso, eu gostaria de saber, porque parece que até que as texturas, a forma dos alimentos, tudo isso tem a ver com a percepção do autista, né? É que nós falamos muito sobre seletividade alimentar, que o autista ele sofre um pouco com questões sensoriais. Então, em relação a paladar, olfato, acaba interferindo na alimentação deles. Então, assim, como tem algumas restrições, precisamos de apoio nutricional, de nutricionistas para ajudar eles a vencer essa barreira, que é da seletividade alimentar. Maria Eduarda mesmo tem e é bem complicado. Entendi. Então é isso, né? Até nessa questão nutricional, porque a gente sabe, eu tenho também contato com outros advogados que atuam no direito médico, médicos também, estudantes de medicina, e a gente vê que a alimentação ela é fundamental para o desenvolvimento tanto físico quanto mental. Então, uma pessoa que tem uma alimentação baixa em nutrientes, o excesso de alguma coisa pode acabar prejudicando, né, essa formação, esse desenvolvimento. E para as crianças que têm esse tipo de seletividade, que, claro, toda criança tem um tipo de seletividade. Quando eu era pequeno, por exemplo, eu não costumava comer certos alimentos. Minha mãe amassava tudo, misturava ali e acabava comendo. Mas a gente percebe que com o autista isso é bem mais aguçado, né? E é importante saber como tratar isso para que ela não tenha nenhum déficit, né, alimentar e, claro, do seu livre desenvolvimento. Voltando Pode continuar. Tem uma mãe aqui falando, foi inclusive a mãe que fez a primeira live comigo, falando da importância também do endocrinologista, e ela está falando que até gostaria de saber como fica a seletividade alimentar em relação à merenda na escola, que é um direito também, né? A alimentação diferenciada. Tem alguns que, por conta da seletividade alimentar, desenvolvem alergias, mas aí são casos que já vai para outros estudos. Mas exato. Eu acredito tudo isso assim, essa live, ela tem o intuito de jamais de explanar um pouco, né, sobre os direitos dos autistas. Claro que vão surgir questionamentos que às vezes fogem do trivial, do corriqueiro, que merecem ter atenção também, ser estudado, ser analisado, mas acredito que com a profundidade mais direcionada a esses tópicos, visto que temos uma certa limitação de tempo, de conteúdo, o conteúdo é muito vasto. A pessoa com deficiência, ela está envolvida em todos os aspectos da sociedade, e isso é a questão tributária, previdenciária, civil, penal. Então, tudo isso é muito amplo para a gente estar abordando aqui, né? Se você me permitir, eu vou continuar vendo aqui sobre os principais direitos dos autistas, que tem a Lei Berenice, e aí ela prevê também o acesso à educação, ao ensino profissionalizante, à moradia, ao mercado de trabalho, no caso, vagas, né, direcionadas a pessoas com deficiência. Isso é uma inclusão, isso é um direito, né, à previdência social e assistência social. Aí eu chamo a atenção para o parágrafo único desse artigo, que ele fala o seguinte: em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhamento especializado. Então, qual é a situação? Vamos dizer o caso, eu tenho um filho que é autista, ele tem que ter acompanhamento especializado, pelo que o parágrafo único desse artigo fala, em casos comprovadamente necessários. Então tem que ser algo que vai vir de uma receita médica, uma orientação médica, que determine esse acompanhamento. A gente não pode achar que é para todos os casos, porque cada caso é um caso e a autista tem vários espectros, né? Desses espectros, qual ela se localizar vai mostrar suas necessidades ou não de algum acompanhamento. No caso, Gabriel, Maria Eduarda, mesmo sendo
nível 1 de suporte, ela tem um acompanhamento pedagógico na sala. A médica dá um laudo explicando o que ela precisa e você tem direito. Duda tem. Que bom, né? Que bom que ela está conseguindo ter, pelo menos, esse acompanhamento. Já que é isso, como sinalizamos, né? O autismo é uma deficiência de desenvolvimento. Não acaba limitando ela em tudo. Ela vai se desenvolver em outros passos, em outro ritmo, em outros contextos. Mas sim, vai se desenvolver. Né? Entre os principais direitos, vale a pena estar sinalizando a carteira de identificação de transtorno da pessoa com aspecto autista, que é a CIPTEA. Ela surgiu com a lei Romeu-Mion, né, que é a lei 13.977 de 2020, ou seja, ela é bem atual, e ela tem validade por 5 anos. Então, a pessoa que tem um espectro autista, ela pode estar emitindo essa carteira de identificação para ficar melhor identificada como autismo e poder priorizar ou dar atenção a necessidades, prioridades, acompanhamentos, tanto na esfera pública quanto na esfera privada. Esse documento pode ser emitido. Pode não. Tá tendo um atraso, acho que vocês falam, não consigo ouvir direito na hora. Não, é que eu ia te falar que aqui em Macaúbas, digamos que a primeira conquista dos autistas é isso. Nós conseguimos, com que a prefeitura, mandamos um projeto, a prefeitura autorizou e vamos começar a emitir já a carteira do autista aqui em Macaúbas. Perfeito. Esse documento ele pode ser emitido também de forma digital ou presencial também. E ele acaba facilitando, né, a identificação dessa pessoa e a priorizar o atendimento, né, desse serviço. É importante salientar que foi com a lei Romeu-Mion que a emissão, tanto da primeira via quanto da segunda via desse documento, ela é gratuita. Então diferentemente, por exemplo, de um RG, de uma certidão que você vai emitir, a emissão dela e a reemissão dela é gratuita. Então, ela fica facilitada para isso, não tem custo, né? Porque essa lei, Romeu-Mion, ela alterou uma lei que é a lei de gratuidade dos atos necessários para o exercício da cidadania. Então, ela previu que esse documento ele é necessário para o exercício da cidadania da pessoa autista. Então, por isso, ela foi incluída a pessoa autista nessa lei, para que esse documento seja emitido gratuitamente, por sinal. Gabriel, tem uma pessoa que já perguntando de BPC. Vamos falar ainda, viu? Pronto. Tem uma pergunta que passou aqui rapidinho. Na verdade, eu já falei, eu organizei um roteirinho aqui para abordar os principais pontos das dúvidas. Eu vejo que essa dúvida é uma dúvida bem recorrente, né? Mas eu acredito que se eu não apontá-la no final da explanação, a gente lê as perguntas e vê o que sobrou. Então, a gente acabou de falando, né? A gente acabou de falando aqui da carteira de identificação, que é o CIPTEA, né? E vamos para então o próximo ponto, que seria assim, o atendimento prioritário. O atendimento prioritário ele acaba abarcando outras prioridades, né? Digamos até vaga para estacionamento, porque o atendimento prioritário ele digamos que ele é um grupo e claro desses atendimentos prioritários tem os subgrupos. É importante a gente estar sinalizando aqui, no caso, o artigo da Lei 10.048 de 2000, que fala sobre atendimento prioritário, né? A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de proteção e socorro em qualquer circunstância. Ou seja, se a gente está em algum cenário que tem risco e a gente tem que proteger alguém, as pessoas que têm que ser priorizadas nessa proteção e socorro são as pessoas com deficiência, incluindo também a pessoa autista, né? Inciso segundo, atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento público. Ou seja, se a pessoa entrou para fazer um atendimento
e aí ela está pegando uma fila. Ela tem que ter um atendimento prioritário. Ela tem que ter um atendimento que facilite, né? Que seja prioritário, exatamente isso. Disponibilização de recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, que garantam o atendimento de igualdade em condições das demais pessoas. Ou seja, se alguma pessoa tem alguma limitação, isso aí é para o contexto geral, não só para os autistas, né? Como para as pessoas que têm deficiência. Porque eu acredito é o seguinte também, com essa CID-11 que foi atualizada, algumas doenças que estavam no rol do FTT4 ao FTT9, elas não estão inclusas no autismo. Se não me engano, é a síndrome de Rett, que ela atinge mais as meninas, né? Mas elas não estão inclusas no autismo. Porém, eu acredito que mães, pais, amigos, colegas vão, às vezes, não identificar o autismo nessa pessoa, mas outras síndromes ou outros transtornos, e vão poder usar essa referência também para buscar o tratamento prioritário, né? Aí, dentre outros mais, de tratamento prioritário, disponibilização de pontos de parada, estações e terminais acessíveis de transporte coletivo, de passageiros e garantia de segurança de embarque e no desembarque, acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessíveis, recebimento de restituição de imposto de renda. O que é isso aqui? Isso também acho que vai ser uma dúvida recorrente. No caso, se uma pessoa ela é portadora de deficiência, ela vai ter prioridade, se for a Receita Federal restituir imposto de renda, ela vai ter prioridade nesse recebimento. Ela não vai ficar no final da fila, por assim dizer, né? Outra coisa muito recorrente também na advocacia é o atendimento prioritário para pessoas com deficiência, né? Se a pessoa ela é deficiente com algum tipo de deficiência, ela tem prioridade na tramitação processual. Inclusive, eu tinha realizado um divórcio, né, que os pais tinham um filho autista, e por conta de ser filho autista, ele recebeu a prioridade no atendimento. Então, o processo foi mais rápido. Falhou para mim aqui. Pronto, acho que voltei. Voltou? Pronto. Os direitos previstos nesse artigo, eles são extensivos também ao acompanhante da pessoa com deficiência, a não ser no caso de recebimento da restituição de imposto de renda, né, e a tramitação processual. Então, nesses que eu listei aqui, se a pessoa está acompanhando a pessoa autista, ela também goza dessa prioridade. Então, ela está no ato de acompanhar, ela também tem essas prioridades, né? Fora, no caso de tramitação processual, que ela não vai gozar dessa prioridade, haja visto que essa prioridade é para a pessoa com deficiência, e também a questão de recebimento de imposto de renda, que é simplesmente para a pessoa que tem a deficiência, não seria um acompanhante, no caso. Então, a gente pode falar agora sobre... Oi. Um pai aqui pediu para você falar sobre o direito de sacar FGTS. Entra nessa prioridade também? Não, o direito de sacar FGTS está aqui embaixo. Eu posso falar agora, e aí eu retorno onde eu estava, então prestando essa dúvida, então. Ó, pode seguir. É só que eu estou perguntando as pessoas que fazem perguntas, tá? Vamos fazer assim, vamos deixar essa para o final, porque também já está no final do roteiro, senão eu vou ter que subir e descer. Mas está anotado aqui e vou falar, tá garantido, então? Então, pronto. Eu já falei dessas prioridades, né? A gente vai falar da isenção do imposto de renda para veículos, né, que os pais acabam adquirindo. O que acontece, né? A Lei 8.989, ela prevê a isenção de IPI, que é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados, em automóveis que não superem, no caso, 2.000 centímetros cúbicos, né? De cilindrada, ou seja, acho que é o 2.0, né? O carro não pode ser acima de 2.0, ele tem que ter no mínimo 4 portas, e ele também pode ter acesso a bagageiro, tal, combustível renovável, blá, 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 e questões de carros híbridos e elétricos, né? Então, nesses casos que se enquadra a isenção do IPI.
a pessoa com deficiência física, visual, auditiva, mental, severa ou profunda, e pessoas com transtorno de espectro autista, diretamente por intermédio do seu representante legal. Ou seja, quem tem essa isenção, no caso de ser uma criança autista, um adolescente autista, ou até um autista adulto que precisa daquilo que eu te falei, da curatela, de um representante legal, ele vai poder ter isenção desses impostos por meio do seu representante, né? Aí temos aqui também o inciso 6º, que fala sobre a exigência da aquisição dos automóveis, que existe uma exigência para esses casos, e elas não são configuradas para as pessoas que eu listei anteriormente, que seriam o quê? Com deficiência física, visual, auditiva, mental, né? E pessoas com espectro autista. Um ponto interessante é que nessa isenção do IPI, o automóvel, ele não pode, ele tem que ser novo, né? Cujo preço de venda ao consumidor não pode superar R$200 mil, calculando já os tributos incidentes. Ou seja, você vai pegar o automóvel, calcular os tributos necessários, tal, ver o que vai incidir, e isso não pode superar R$200 mil, né? Para você ter direito a essa isenção. A aquisição dos impostos do IPI, que trata do artigo 1º dessa lei, somente poderia ser utilizado uma vez, salvo se o veículo tivesse sido adquirido há mais de 2 anos, né? Então, algumas pessoas, eu imagino que devem estar se perguntando, é somente para automóveis novos? A lei fala que sim, né? Mas assim, na minha busca, eu estava vendo que para outras pessoas que não têm deficiência, que é possível a pessoa estar também adquirindo automóveis seminovos, desde que tenham sido adquiridos também nas mesmas condições de pessoas com deficiência, né? Se essa pessoa com deficiência adquiriu esse automóvel, tinha uma isenção desse imposto, e aí na hora de adquirir, acho que teria assim uma isenção, constaria essa isenção, não seria um ilícito tributário, né? Aí a gente pode falar também do transporte gratuito, que é algo que deve, com certeza, chamar a atenção de muitas pessoas que acabam acompanhando, né, os autistas em tratamento, seja TO, seja psicólogo, seja o que for. Nesses casos... pode falar. Uma dúvida aqui sobre a compra de carros. Precisa ser pagamento à vista? Não, eu acredito que não há que ser exigido pagamento à vista, pode ser até, acho que, por meio de financiamento, acredito eu, né? Mas nesse ponto exatamente, eu não me adentrei, né? Tendo em vista que tinha outras questões que eu ia apontar, não me aprofundei exatamente nesse ponto, mas é algo que talvez em outra oportunidade a gente pode estar fazendo uma outra live, ou até mesmo eu estar publicando no meu perfil. Para essa live eu estava elaborando aqui um artigo, né, para poder ter arcabouço teórico e também já aproveitar o ensejo para produzir um conhecimento científico sobre o tema. Então, eu tenho elaborado esse artigo, ele não está pronto ainda, tendo visto que ainda vou dar um aprimoramento e tal, mas futuramente eu vou estar publicando isso, inclusive algumas informações que nesse artigo foram apontadas. Posso estar jogando no meu perfil e publicando com você também, compartilhando com você também, Fátima. Falando sobre o transporte gratuito, continue. Pode falar? Pode continuar. Tá. Falando sobre o transporte gratuito, a gente está falando sobre o passe livre, né? De transporte interestaduais. Então, para o transporte interestadual, pessoas com deficiência, inclusive as pessoas de transtorno de espectro autistas, elas gozam desse benefício do passe livre, né? Alguns casos, a pessoa vai pensar sobre a questão do TFD, né? Que, na verdade, é um tratamento fora do domicílio, que deve ser... que eu vou apontar aqui mais embaixo, mas isso não se confunde com o TFD. O transporte gratuito, ele é um direito da pessoa da locomoção interestadual, e para as questões assim, municipais tem que ter previsão legal, né? Por exemplo, em caso de Macaúbas, eu vejo que não tem um transporte tipo ônibus, então não há questão dessa previsão. Mas, por exemplo, Salvador e
outras cidades que ela for, claro, é importante estar vendo se aquela cidade prevê isso naquele município, porque tanto a pessoa quanto a acompanhante dessa pessoa, ela poderá gozar do benefício de não pagar a passagem. Então, para quem quiser anotar também sobre essa lei, tem a lei 8899, de 94. Aí o artigo 1º diz: é concedido passe livre às pessoas portadoras de deficiência, comprovadores carentes no sistema de transporte coletivo e intraestadual. Então, ela tem que comprovar também um sinal de carência. Muitos desses direitos que as pessoas acabam perguntando e se interessando, ela tem a ver com a questão de vulnerabilidade econômica. Então, ela tem que estar demonstrando essa carência para ela poder ter esse direito, né? Aí a gente pode também estar falando sobre a inclusão escolar, que é o ponto que você sinalizou de Duda, e outras crianças, né? O artigo 7º do ECA, ele diz o seguinte: o gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula de aluno com transtorno de espectro autista ou qualquer outro tipo de deficiência será punido com multa de 3 a 20 salários mínimos. Na verdade, essa aqui é da Lei Berenice Piana. Então, olha a importância dessa lei da Berenice Piana. Ela protege o autista em diversos segmentos e prevê também sanções no caso do descumprimento do que ela apontou, né? Aí a gente pode, para falar da inclusão escolar, necessário também estar apontando o ECA. Geralmente por quê? Porque é nessas fases que a criança está entrando no colégio, ou adolescente também, né? Então, é importante estar sempre em contato com essas legislações. O artigo 54 prevê: é dever do Estado assegurar a criança e o adolescente. Aí eu busquei o inciso que interessa: atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, é o dever do Estado assegurar isso. E esse atendimento educacional especializado, ele é prioritário, né? E, claro, como falou, na rede regular de ensino, não é algo afastado, não é algo que está acesso a todo mundo, né? No caso, a sociabilidade e tal, não é um colégio especial para eles. Então, é algo que é um direito de uma complementação do que falta na rede regular. Sobre especializado, é um tema que me deixa muito angustiada, porque na nossa cidade não há acompanhante especializado. Na lei Berenice Piana é bem claro que tem que ser especializado, e aqui, infelizmente, nenhuma escola digamos que tem esse profissional capacitado. As escolas do interior, eles colocam pessoas que atuam muito como cuidador, e na lei diz que tem que ser especializado. Muito complicado. Realmente é um entrave, né? É um obstáculo que acredito que tanto no interior quanto nas capitais isso também acontece, mas eu vejo que para solucionar isso, realmente tem que o Estado, o município, buscar meios de capacitação desses profissionais, não ignorar esse cenário, saber que isso é uma necessidade urgente e emergente, porque cada vez mais a gente está observando que tem crescido o diagnóstico de crianças autistas, então isso não é algo que vai ser freado daqui por diante. A tendência é cada vez mais ser diagnosticado e as escolas, as instituições se adequarem a esse cenário, né? E, assim, o caminho, a gente vendo, no caso, um descumprimento disso, a gente vai poder estar elencando o ECA, né, no artigo 54, que aponta que é assegurado à criança esse atendimento educacional, e a lei Berenice, né, que no caso, se o colégio, com medo ou com receio de matricular essa criança e não poder dar esse suporte a ela devidamente, se comprometer e se negar,
temos a punição. Então, não tem como se eligir dessa obrigação. Ele vai ter que realmente matricular a criança e ainda buscar o caminho de adequação. E para todos os casos que isso for descumprido, creio que tem aí o acesso ao Ministério Público, ou então um advogado que represente você numa ação que possa estar buscando a efetivação desses direitos, né? Quando a gente vê que a letra da lei não funciona, a gente vai buscar esse cumprimento por uma obrigação judicial, né? Então, aí, dentre, assim, a questão da inclusão escolar, ela é um ponto muito importante, né? Tendo em vista que o autismo, repito, é uma deficiência do desenvolvimento. E é no colégio, na escola, que mais uma criança se desenvolve. Tanto uma criança quanto uma criança autista. Ela tem contato com outras pessoas, tem contato com um mundo que não está dentro de casa. E é ali que ela é o primeiro contato com a vida social, com a vida como um todo, né? Então, é importante frisar bastante essa inclusão escolar, porque imagine se uma criança não se sente acolhida por ambiente escolar e tende a se afastar, se desinteressar. Isso vai comprometer toda uma evolução dela, tanto social quanto profissional, né? Então, o artigo 70A do ECA, ele prevê a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios deveriam atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas, na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigos físicos, de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e de adolescentes, tendo como principais ações. Aí vai elencar as principais ações. Mas o importante disso é o parágrafo único desse artigo, que fala: as famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade no atendimento nas ações de políticas públicas de prevenção e proteção. Então, as pessoas que têm, a família que tem criança autista, ela vai ter prioridade nesse atendimento. Elas vão ter prioridade nas ações, e nas ações também dessas políticas públicas, né? Artigo 208, para finalizar aqui o ponto da inclusão escolar do ECA, ele aponta: rege-se pela disposição desta lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referente ao não oferecimento ou oferta irregular. Então, é a lei, as ações de responsabilidade. No caso de houver um descumprimento ou uma omissão, né, uma ofensa de direitos, vai buscar a responsabilização desses órgãos, né, por meio que essa lei protege, né? Aí eu posso passar também sobre um ponto para a saúde. Se não restar mais nada, eu vou adiantar o ponto da saúde, que acho que para mim, acho que se não for o primeiro, é o segundo, está entre os primeiros pontos de maior importância para o tratamento da pessoa com transtorno de espectro autista, né? Primeiramente, a gente tem que sinalizar o que é a ANS, né? A ANS é um órgão que é uma autarquia federal que tem um propósito de regulamentar e oferecer diretrizes subordinantes aos planos de saúde. Então, o plano de saúde, que qualquer que seja, ele vai se orientar com base nessa Agência Nacional de Saúde. Ela vai dar tanto a regulamentação, como também dizer de onde ela não pode escapar, de onde ela não pode fugir, né? Quais são as diretrizes subordinantes a elas. E aí eu vou falar sobre a resolução normativa da ANS, né? Atualmente temos alguma coisa bem recente sobre o tema, né, que saiu até com um julgado. Eu estou com ele aqui, eu posso até ver outro ponto. Mas ele fala o seguinte, vou falar primeiro da resolução normativa, que é a 541. A 456. A 456 ela é de 2021. Ela falava que ela limitava a quantidade de sessões conforme a cobertura obrigatória, ia depender do CID apresentado. O CID é aquilo que a gente falou lá em cima, Cadastro Internacional de Doenças. Então, a depender da doença e a quantidade de sessões, essa resolução normativa, ela limitava isso aí. Então, e deixava um rol taxativo, né, nesse tipo de coisa, nesse tipo de atendimento. Então, consultas como fisioterapeuta, sessão como fonoaudiólogo, como psicólogo ou terapeuta ocupacional, isso é psicoterapia, tinha uma certa limitação, né, de quantidade de sessões e até pelo
o CID apresentado. O que eu falei, que anteriormente o CID-10 falava sobre o autismo, que era o autismo atípico, o autismo infantil e outros transtornos, né? Asperger e outros mais. Agora incluiu tudo num só, e com a resolução normativa 541, que é de 2022, ela inovou, ela corrigiu, ela revogou alguns pontos dessa resolução normativa 456, e ela garantiu uma cobertura ilimitada, né, para as consultas com psicólogo, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, para os usuários de plano de saúde com qualquer doença ou condição de saúde listada pela OMS. Então, essa resolução normativa ela é muito importante porque ela não botou um entrave, não botou uma barreira para a pessoa que tem uma deficiência ou expectativa de poder se desenvolver, né? No caso, os planos de saúde, eles tinham esse resguardado, né? Como tinham uma taxatividade em relação àquilo ali, em relação a quanto o serviço ele poderia oferecer, ele tinha um arcabouço legal. Agora, com essa resolução, ele já não pode mais se omitir, né, de oferecer, de acobertar esse serviço, né? Deixa eu me ver. E Foi bem. Oi? A luta das mães foi Eu tô na mídia, tá dando um quando pouquinho de diferença. volta. Pode repetir? Foi mostrado na mídia quando estavam querendo assinar esse rol taxativo e muitas mães lutaram, artistas, todos falaram sobre uma conquista Sim, muito grande. sim, mas em relação a esse rol taxativo, eu também tenho alguma coisa aqui muito importante para ponderar, que está aqui no artigo. Eu só vou pegar aqui, com licença, rapidinho. Porque teve um julgado recente. Deixa eu ver, acho que está numa aba aqui. Não sei se as pessoas acompanharam, gente, mas foi uma luta muito grande para conseguir. Foi, eu lembro. Porque estava o plano de saúde que estava ganhando e as Aqui, famílias ó. de autistas e Aqui, ó. Essa decisão, ela é do STJ, né? O que acontece? Isso aqui é muito fresco. Isso aqui veio de 12 de abril de 2023. Né? Isso é bem atual. Tratamento multidisciplinar do autismo deve ser coberto de maneira ampla por plano de saúde. E aí que entra esse caso desse rol taxativo, né? O que aconteceu foi que antes tinha um rol taxativo do qual eram os procedimentos, né, que eram abarcados pelos planos de saúde. E o que é um rol taxativo? É o que está previsto ali, é somente aquilo. Se tiver escrito, eu vou seguir isso aqui. Mas quando o rol ele deixa de ser taxativo, ele passa a ser exemplificativo. Então, o que é isso? A pessoa ela vai ter acesso àqueles que estão listados, inclusive àqueles determinados por um médico que ele prevê como necessário. Ele não se restringe somente a estar oferecendo aqueles serviços, mas também todos os que forem inclusos. Inclusive a musicoterapia, né? A musicoterapia também ela acabou sendo reconhecida como, até pela Justiça do Trabalho, como um tratamento, né, multidisciplinar. E o que aconteceu é o seguinte: se no caso de eu for realizar um tratamento, musicoterapia, por exemplo, e o plano de saúde se negar, porque ele pode muito bem se negar também. E aí, o que faz, o que acontece? Né? A pessoa, a mãe ou o pai que entende que é necessário aquilo para o desenvolvimento da criança, ela pode estar entrando com o tratamento particular, ingressar com isso, e claro, ter essas notas, né, para comprovar que ela posteou esse serviço e cobrar
plano de saúde que se negou. Então, nesse caso, a plano de saúde vai ter que reembolsar os pais que teve que investir, claro, com um prévio negação dela. A pessoa não pode simplesmente chegar, bancar e pedir que o plano de saúde venha reembolsar, sendo que antes não teve uma negativa do plano. Então tem que ter a negativa do plano e, preferencialmente, como tudo no mundo jurídico, uma negação formal, por escrito, né? E aí, no caso, as pessoas que ingressarem com o tratamento particular podem estar sendo reembolsadas futuramente dessas despesas quando houver a negativa dos planos de saúde. Aí eu poderia estar também sinalizando aqui a questão das questões mais trabalhistas e previdenciárias, né, que envolvem em relação aos benefícios da pessoa com transtorno de espectro autista. Aí eu acho que vai chegar ao ponto do nosso querido telespectador que falou sobre o BPC, né, sobre o direito da prestação continuada. Então, o que é o BPC? O BPC... Oi? Aqui em relação à saúde ainda, falou muito sobre planos de saúde. Só que aqui nessa realidade, muito de pessoas que usam o SUS, que fazem terapias via SUS. Então, eu até acho que te mandei alguma coisa falando sobre isso. Quando a negativa da prefeitura de contratar esses profissionais, de seguir a carga horária pedida pelo médico, porque Maria Eduarda, por exemplo, ela tem uma carga horária que o neuropediatra estabeleceu, só que o município não conseguiu fazer com que essa carga horária fosse cumprida, porque aqui tem um CAESP que a demanda é muito grande e, infelizmente, ela nunca seguiu esse tratamento à risca como pede o médico. Nos casos aqui de prefeituras que negam esse tratamento, esse acompanhamento multidisciplinar, o que os pais podem fazer? Qual o caminho para conseguir o tratamento correto via SUS? Fátima, eu imagino que com uma determinação, né, do médico do SUS que determina esse atendimento, na ausência desse atendimento, a pessoa pode estar buscando também o TFD, né, que é o atendimento interestadual. No caso, se onde você mora, você consegue ter acesso a uma parte da carga horária, talvez no município vizinho ou ali perto você pode conseguir a complementação desse serviço. Agora, contudo, a gente já viu, né, que os órgãos, as entidades, os estados, o município, o Distrito Federal, eles têm que cumprir aquilo que está determinado no ECA e na Lei Berenice. Então, para todos os efeitos, quando a pessoa se deparar com uma ausência desse atendimento, desse serviço, ela vai estar buscando as autoridades competentes, qual seja até o Ministério Público, ou até também uma ação privada, para ela estar buscando as indenizações. O que eu acredito é que indenização não é o principal objetivo dos pais, por conta que o que ela quer é que a criança ou a adolescente ela tenha o desenvolvimento dela pleno, completo. Até porque dinheiro se esgota, se gasta, mas o desenvolvimento pessoal de uma pessoa é impagável, né? Então, o que eu vejo é que na ausência do município, né, de poder estar ofertando esse serviço de maneira plena, a pessoa pode estar buscando esse tratamento fora do domicílio, né, nas redes estaduais, intermunicipais. Que é do profissional que não temos na cidade. Mas aí, como você está falando, podemos buscar o TFD e outras formas de ter esse tratamento em outro município, né? Isso. O que eu vejo é que, mais do que uma briga judicial, os pais eles querem estar alcançando esse atendimento. Então, eu vejo que uma alternativa é estar buscando a complementação desse atendimento num outro município, numa rede de TFD, né? E ainda vamos abarcar também um pouquinho sobre o TFD. Rapidinho. Então, acho que só para falar, já que tá aqui comentando sobre essa questão da documentação de tratamento,
A gente pode falar também que o TFD, ele garante, né, no caso, a gratuidade do deslocamento, gratuidade também, alimentação e pernoite, né, tanto da pessoa que está em tratamento quanto do acompanhante. Agora, é claro que esse acompanhante tem que estar devidamente cadastrado, devidamente identificado, para que isso seja possível, né? E, claro, se eu vejo que se a pessoa ou o município não garantir esse tipo não garantir esse pagamento dessa passagem e tal, ela pode estar pagando por isso e, claro, está buscando esse reembolso. Então, é um direito garantido por ela, aí você vai ter que buscar isso, talvez na esfera judicial. Mas deixar de ter esse tratamento, às vezes, não é uma opção, né? Então, por vezes, a pessoa vai ter que estar se deparando com isso, que é chato, é triste, mas, às vezes, a maioria das vezes é uma realidade, né? Vamos falar, então, um pouquinho sobre o BPC, né? O BPC é o seguinte, o BPC é um benefício de prestação continuada. Para a pessoa ter o direito ao benefício, ela tem que ter, no caso, uma condição de vulnerabilidade econômica. No caso, a renda familiar per capita não pode ultrapassar 1/4 de salário mínimo, né? Então, para uma família que tem 4 pessoas, tem que ser um salário mínimo para essas 4. Caso ela, ou também, no caso, ela pode comprovar despesas assim, que tem extraordinárias que enquadre ela também nessa condição. Pode ser tanto uma questão assim, objetiva, olha, sobre um salário, quanto também vai ser uma questão subjetiva. Eu tenho diversos outros gastos que, no final das contas, o que sobra para mim é equivalente a 1/4 salário mínimo por pessoa. E aí ela tem um dos critérios. Nesses critérios, ela vai fazer o cadastro no CadÚnico, né? Que a partir desse cadastro, e claro, com a comprovação da deficiência, seja ela permanente ou temporária, ela vai estar requerendo, junto ao INSS, esse benefício. Então, é basicamente isso. O BPC, ele não é exatamente algo para o autismo, ele é algo para a deficiência em geral. Mas como a Lei Berenice, ela preveu, ela constituiu a pessoa com transtorno de espectro autista uma pessoa deficiente, para todos os efeitos legais, ela também faz direito, faz jus a esse benefício, o BPC. Então é isso, ela tem que ter uma questão de renda econômica e também tem que ter a deficiência incluída, né? E aí, a partir desse laudo, que constate a deficiência e também uma declaração ou uma comprovação de vulnerabilidade econômica, qual seja essa limitação de 1/4 de salário mínimo per capita de integrante de família, ela pode estar requerindo isso junto ao INSS. Aí a gente pode também estar falando sobre, como a gente falou, sobre despesas como automóveis, como a gente falou também, outras despesas como saúde, né? A gente também vai falar sobre a questão do imposto de renda, né? E isso vai ter reflexo diretamente no imposto de renda. Então, assim, a pessoa que ganha até R$ 2.640, ela não paga nada de imposto de renda, né? Nem na fonte, nem na declaração de ajuste anual. E quem ganha acima disso paga apenas sobre o valor excedente. Então, se a pessoa ganhar acima de 2.640, ela vai pagar o imposto de renda sobre esse valor que ultrapassar, né? Se essas pessoas não constarem como seus dependentes na declaração, não poderá deduzir nada. Ou seja, tem que estar comprovado, tem que estar vinculado àquela pessoa, aquele gasto que você teve com o medicamento, como a sua dependente, né? Se for um irmão, se for um pai ou uma mãe e não está incluso como dependente, na questão da restituição do imposto de renda, a dedução, fica embaraçado. Então tem que ter esses requisitos assim para poder estar realizando essa dedução, né, do imposto. Então considera-se despesas médicas ou hospitalares ao pagamento efetuado. Ou seja, o que é dedutível, né, do imposto? Despesas médicos, consultas médicas, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, TOs, terapeutas ocupacionais, né, fonoaudiólogos, hospitais,
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos, próteses, órteses e dentários, né? Então, é preciso ele ter todos os comprovantes, né, dessas despesas. Também deve se guardar que esses comprovantes por uns 5 anos. Por quê? Porque caso venha cair na malha fria, por exemplo, que seria a busca sobre algum ilícito tributário, a pessoa por conta de não declaração, é importante ela estar com esses documentos para poder esclarecer para a Receita. Então, guardar pelo menos esses documentos, digamos, 2023, guardar em 2028, aí 2024, 2029, e aí vai, né? Porque a cobrança da malha fria, acho que versus os últimos 5 anos. É possível deduzir o plano de saúde que foi pago pelo próprio bolso. Mas, assim, se esse plano de saúde, se ele for pago integralmente por uma empresa, por exemplo, uma empresa privada, isso não é possível, você está tendo essa dedução, porque não veio de você, né, essa despesa. Agora, também, se ele for pago, assim, parte particular, parte empresa, parte particular, pode ser dedutivo, né? Despesas como remédios, vacinas, elas só podem ser deduzidas se constarem nas despesas emitidas pelo estamento hospitalar. Ou seja, se a pessoa for no hospital, está lá constando que tem aquela despesa, aí sim ela vai poder vincular a imposto de renda e deduzir. Então tem que ter essa atenção nesse tipo de coisa para, na hora de fazer a declaração e a dedução, ela não ter nenhuma barreira de última hora, né? Está preparada para esse cenário. Fechando aqui a questão no caso do BPC, a gente pode estar falando sobre a redução de jornada de trabalho dos pais, né? Recentemente, eu realizei um requerimento para uma cliente que ela pedia também a redução de carga horária. No caso, seria a carga horária especial. Essa previsão, ela está vista no artigo 3º, artigo 5º da Constituição Federal, tanto como também no artigo 98, inciso 3º da Lei 8.112, que foi alterada por outras leis, né? E teve repercussão geral pelo STF, né? O que o STF entendeu? É porque qual era o cenário, qual era a repercussão? Alguns servidores públicos municipais não tinham previsão para essa redução de carga horária, né? Mas existia a previsão nisso para os servidores públicos federais. E, por analogia, foi buscado esse direito e toda essa ação teve uma repercussão geral, até porque isso atinge a sociedade como um todo, de uma esfera nacional. Portanto, foi decidido pelo STF, né? E ele pôde enquadrar que teve um tema de repercussão geral, que é o tema 1097, e está aqui até por extenso. Os servidores públicos estaduais e municipais é aplicado para todos os efeitos o artigo 98, parágrafo 2º e 3º da Lei 8.112 de 90, nos termos do voto da relatora. Essa Lei 8.112 fala sobre os servidores públicos federais. Então, para todos os efeitos, eles vão ser... foi usada uma analogia nesse cenário, comparou que servidores públicos municipais, estaduais, pudessem ter os mesmos benefícios referente à redução de carga horária, e essa redução de carga horária, ela visa entre 30% a 50%. Aí vai depender do caso prático, do caso em tela. Se a deficiência, por exemplo, de uma criança autista, ela for severa, se for algo bastante, assim, que requer mesmo a atenção dos pais no maior tempo, ela vai poder estar requerendo isso, até por meio de requerimento mesmo, na prefeitura e ao deferimento. Caso não haja deferimento, a pessoa pode estar buscando isso na justiça, porque já é algo que já está basicamente especificado sobre o tema, e aí ela pode ter a redução da carga horária dela ganhando integralmente, né? No caso do requerimento que eu ingressei, era a redução de 50%. Então, hoje, o servidor ele teve a carga horária reduzida pela metade,
pode ficar em casa para dar atenção ao seu filho, à sua filha, e ganhar o valor integral, né? Você tem que prometer o seu rendimento. Porque isso parece que é um direito da pessoa, do trabalhador. Mas isso não é um direito do trabalhador, isso é um direito da criança. É a criança que tem que ter o direito da mãe ou do pai junto, porque a gente sabe que principalmente nesses lugares que ela demanda de mais atenção, né? Então, é o direito da pessoa. Creio que quando cessar a deficiência, quando ela alcançar, né, uma maior independência, os pais que requereram a redução da carga horária não fariam mais jus a esse benefício, né? Mas são coisas para serem vistas futuramente, né? Aí eu tenho julgados aqui também sobre o tema, caso a pessoa se interesse, eu vou estar concluindo esse artigo, vou estar publicando, para quem quiser ler, baixar, eu também vou estar sinalizando quais são os principais artigos que os pais têm que ter em mãos para, para efetivar o direito da sua criança. Vai num colégio, vai num shopping, tem que ter uma vaga direcionada à pessoa autista, ou se não tem, como argumentar, olha, qual é o artigo e qual lei, né? Fazer tipo um roteirinho, uma colinha ali, para quando ela for, ela leva no classificador com a CIPTA, e aí ela já onde ela for, ela leva, e aí ela fica abarcada tanto do ECA, quanto da Lei Berenice, quanto da Lei Romeu Mion, quanto da pessoa, do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tem que ter esse roteirinho já marcado, né, com um marcador ali, para na hora porque a gente sabe como é que as coisas. A gente sabe que, por mais que existam leis, as pessoas ainda vão nos barrar, vão falar que não tem direito, e às vezes a pessoa que não está preparada deixa isso passar. Então é importante que ela esteja preparada com o seu conteúdo ali em mãos, para na hora da necessidade saber argumentar e mostrar a letra da lei ali para ela, né, que de maneira mais inquestionável. E aí pronto. Infelizmente, ainda servidor público, nas empresas privadas, não. Oi, isso. Exatamente. Eu entendi o que você falar pelo contexto. Falei um pouquinho, mas entendi pelo contexto. Em relação aos servidores públicos, exatamente. Em relação à empresa privada, eu creio que, como é outra esfera, né, tem que ser observado isso em outro contexto. É uma relação privada, não é uma relação pública, então não tem como usar analogia, porque a analogia fala sobre o caso dos servidores públicos, no caso federal. Como também são servidores públicos, estadual, municipal, pode-se usar a analogia para essa situação, mas em caso de trabalho de CLT, não vejo ainda essa possibilidade, a não ser que venha evoluir o direito ao ponto de estar enquadrando isso para todos os cenários, né, de trabalho. Mas até então, ela vai ser só para os servidores. Sobre o direito ao saque do FGTS. Pois não, desculpa, pode falar. Muito mais de que são professoras, por exemplo. Aí, no caso, elas podem usar esse benefício, né? Desculpa, travou um pouquinho? Pode repetir? No caso de algumas mães que eu conheço que são professoras concursadas da rede municipal, Alexandre, que é concursado, então ele... Certamente. Pode sim. E aí, ele faz um requerimento, enquadra com a situação da criança, para saber se essa criança ela tem extrema necessidade de acompanhamento dos pais, né? Se ela tem uma dependência muito grande, e aí ela pode estar pedindo de 30% a 50%, né? Pode ser, dependendo quantos por cento for necessário, dentro dessa gama. 33%, 31%, 42%, 50%, 49%, né? Mas a pessoa, ela tem sim esse direito da redução da carga horária quanto servidor. Eu posso estar passando por direito ao saque do FGTS? Uma pessoa falou novamente sobre porque alguns autistas não... Deixa eu ver aqui a pergunta. Alguns autistas ainda não teve direito. É que são vários casos, né? Eu também dei entrada em BPC e não recebemos, porque tem cada caso, né? Tem que ser analisado. E no nosso caso foi a questão da renda. Exato.
Então, como eu falei, né, o BPC ele tem, no caso, dois verbos núcleo para a concessão. Seria a vulnerabilidade econômica, né, e a condição de deficiência. Por mais que a pessoa autista ela tenha a deficiência, mas ela não tenha necessidade de auxílio, né, desse benefício, por questões econômicas, ela não vai se enquadrar, não vai conseguir ter o CAD único, que acaba sendo um caminho para a concessão desse benefício, né? Então, principalmente, é uma questão de renda e de necessidade por conta de uma deficiência. Somente a deficiência não dá e somente a renda também não dá, né? Então, elucidado aí a questão do BPC? Pode passar para o saco da FGTS? Pronto. Então, eu vou falar um pouco sobre o direito ao saco do FGTS. O direito do saco do FGTS tem fundamento na Lei 8.036, de 1990, né, que ela versa sobre as possibilidades do saco do FGTS, como é que é. Desculpa, eu tô vendo aqui, passou aqui na minha lista, que é qual o caminho para conseguir o BPC. Márcia Oliveira 03. Olha, Márcia, como eu falei, o caminho é esse. A pessoa ela vai ter que fazer um cadastro, o CAD único, né, no qual vai entrar, o CAD único é um requisito de custo de renda, ela vai ter esse cadastro realizado, deferido. A partir desse cadastro, ela vai ter que incluir um documento comprobatório da deficiência, seja qual for o laudo, né, outro documento, por exemplo, até a carteira, no caso do autista, né, a CIPTA, que vai identificar a pessoa como deficiente, e aí ele vai dar entrada no requerimento no INSS. Nesse requerimento, se for deferido, a pessoa já vai estar de gozo ao benefício. Caso seja negado, a pessoa pode estar entrando com uma ação para buscar a efetivação desse direito. Pronto, então vou dar seguimento ao direito ao saque do FGTS, né? O direito do saque do FGTS ele tem fundamento na Lei 8.036, que ela fala sobre o FGTS, a forma do saque, as condições, as situações que é permitido isso. E no caso, para o caso da pessoa autista, o custo de tratamento seria o custo de tratamento da saúde do trabalhador, no caso da pessoa autista ser um trabalhador e ela precisar ter custos para seu tratamento, ou também de seus dependentes. No caso, o pai tem um filho ou uma filha autista que tem esse custeio. A gente viu que os pais, às vezes, eles vão ter esse custeio, né, de tratamento, por quanto que, às vezes, o município ou o estado não oferece esse serviço e, às vezes, o pai e a mãe acabam se vendo numa situação de insuficiência econômica. Tem o BPC é insuficiente para pagar TO, psicólogo, psicoterapeuta, e aí ele pode estar usando o direito ao saque do FGTS para estar dando entrada. E futuramente ela pode estar entrando com ação para ser indenizada desses gastos que ela teve que realizar por conta de uma falta de prestação de serviço público, né? Aí eu sinalizei qual é o artigo, quem quiser também anotar, fica à disposição. A lei, eu repito, é a Lei 8.036, de 90, e o artigo para o direito ao saque da FGTS é o artigo 20, o inciso 22, né? Aí eu posso estar lendo aqui a vocês, né? Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for, nos termos do regulamento, pessoa com doença rara, consideradas doenças raras, aquelas assim reconhecidas pelo Ministério da Saúde, que apresentará em seu sítio na internet a relação atualizada dessas doenças. Então, o que dá direito a pessoa sacar a FGTS é o caso dela ou dos dependentes da doença rara. Lá no início da live, eu falei que o autismo ele está presente de 1 a cada 160 pessoas. Isso dá menos de 1% da população, né? No caso brasileira, e 1 a 2% da mundial. E aqui eu chamei a atenção qual seria, para, no caso, o Ministério da Saúde, a classificação de uma doença rara. Está na portaria 199, né, de 2004, no seu artigo 3º, que diz: para efeitos dessa portaria, considera-se doença rara aquela que afeta até 65 pessoas a cada 100 mil indivíduos, ou seja, 1,3 pessoas para cada 2.000 indivíduos, né?
Porém, o saque com o fundo de garantia não é tão simples assim. Se você for à Caixa Econômica Federal e solicitar, é possível que ele venha negar, né? Porque ele vai dizer que não está vinculado no rol da lei do FGTS. Não tem essa previsão. Então, como a gente falou, o que vai dar direito é uma doença rara, né? E como a pessoa, ela não está, como a lei não está prevendo exatamente para uma pessoa autista, ela vai ter que ser classificada como uma doença rara. Então, isso dá brecha para a Caixa Econômica Federal poder negar ao saque. Nesses casos, se você fizer um requerimento, uma solicitação do saque à Caixa Econômica Federal e ela se negar, é possível também estar dando entrada, né, para ter esse reconhecimento judicial, né, e poder estar realizando esse saque. E agora, se eu acho que eu acabo de finalizar a explanação dos principais direitos, e se eu estou com alguma dúvida, se alguém quiser que eu repita alguma coisa, fica aí à disposição da nossa mediadora, Fátima. Se tiver alguma coisa, pode perguntar. Eu acho que foi bem claro. Sabemos que a maior deficiência aqui em Macaúbas ainda é saúde, educação, em relação à BPC, né, que sabemos que as pessoas aqui não têm salários assim tão altos para não ter direito, mas cada caso é um caso, e como o Gabriel falou, é só para casos de vulnerabilidade social. Aí tem uma mãe aqui perguntando que as pessoas são na casa, tem um salário e tal, aí cada caso é um caso, vai ter que dividir a renda dela por essas 5 pessoas, né, Gabriel? É isso. Ela tem que ter uma média per capita de 1/4 de salário mínimo, né? O caso clássico seria assim: uma família que tem 4 pessoas, a renda familiar, né, produzida ali não pode superar um salário mínimo. Se superar, ela acaba perdendo esse benefício. Ela não perdendo, né? Ela não faz direito a esse benefício, no caso. E se passar a quantidade mínima, já barram, né? Eu soube de um caso de uma pessoa que era R$100 acima e não conseguiram. É isso, aí mas teve que entrar nesse caso, eu imagino que ela poderia estar, assim, se talvez ela buscasse uma orientação, ela poderia estar vendo que não é exatamente uma questão objetiva, ela pode ter uma questão subjetiva, ela ganha mais de salário, mas as despesas são tão recorrentes que, no final das contas, é como se ela vivesse com um salário mínimo para 4 pessoas. Então, ela pode comprovar isso de outros caminhos, né? O que pode acontecer é o que, no caso, é o INSS se negar a prestar esse benefício, mas você, ou qualquer um que esteja nessa condição, que realmente está na condição de hipossuficiência econômica, no caso, ingressar com a ação para ter esse reconhecimento. Digamos, olha, eu ganho mais aqui, mas as despesas que eu tenho aqui, na configuração atual dos fatos, eu fico como se fosse um salário mínimo mesmo. Então, eu faço direito a esse benefício. Não é exatamente uma coisa objetiva, mas pode ser questionado isso em juízo, né? Guardar todas as notas, todas as despesas que você tiver, né? A pessoa guardar para depois usar como... A gente viu que não é só importante para guardar para comprovação de imposto de renda, mas agora também, nessa questão da hipossuficiência também econômica, né? Então, a gente viu que tem diversos direitos, que até o direito da pessoa ter o reembolso quando não for realizado. Então, essa documentação, eu recomendo que os pais tenham uma pasta, um classificador, que eles possam sempre estar colocando documentação, grampeando, juntamente com as leis também. Eu vou estar publicando o artigo, e aí eu posso estar sinalizando as principais leis, posso fazer um anexo, né, que faz uma impressão da... porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é grande, tem diversos artigos, mas selecionar os principais, na hora de uma necessidade, eles só se atentarem àqueles que realmente interessam, no caso, a criança autista, né? Exato. E cada caso, então, assim, você vai, tenta, aí depois você vai vendo como... Pede uma orientação, né, e vai vendo como vai dar prosseguimento. Tem algumas exigências também que eles cobram, eles vão pedindo, você vai ter que provar para eles que você tem uma renda inferior e que não vai dar para você arcar com todas as despesas do seu filho autista. E assim, o que eu vejo, assim, na prática, é que muitas pessoas que têm realmente o direito, né,
né? A condição, às vezes, tem o seu direito negado. Às vezes, por uma questão que eu nem sei justificar, não sei nem fundamentar. E eu fico assim, nossa, que absurdo, né? Como é que nega assim e tal, um benefício, sobrecarregando, às vezes, o sistema judiciário com demandas como essa, entendeu? Mas, ainda bem que a gente tem essas alternativas, a gente tem leis que protegem os autistas, como também as pessoas com deficiência, a criança também, né? Não é só os autistas. E tem incentivos, né, para uma criança, no caso, com deficiência, a adquirir automóveis. Por exemplo, no caso de uma criança deficiente física, ela realmente vai ter limitações para pegar um transporte público. Mas no caso de uma criança autista, digamos, aqui na capital, eu estou em Salvador, por exemplo, é algo extremamente cheio, barulhento, incômodo. Até chega um momento de uma criança dessa realmente, digamos, eu não sei se esse é o termo certo, mas surtar. Ela, né, tem um ataque ali e por causa... Não consegui ouvir. Isso são ativos gatilhos dessa criança aí, né? E quais são as consequências desse gatilho? Talvez ela fique assim o dia inteiro, talvez ela tá indo para alguma coisa importante para ela e ela fica extremamente desconfortável a ponto de não saber desenvolver mais nada no dia todo. Então, no caso por exemplo, do direito Gente, ficou o áudio ruim aqui para mim. Eu acho que é por conta do tempo, que já estamos ultrapassando o tempo que o Instagram deixa para live. Vou ver aqui se Gabriel volta, se não, pode ser que seja porque o Instagram está limitando o tempo da live. Então, eu vou finalizar aqui, salvar a live, depois eu vou chamar Gabriel novamente para a gente se despedir, tá bom? Não me deixem, daqui a pouco a gente volta para fazer as considerações finais e finalizar, tá bom? Obrigada aqui por todos vocês estarem aqui. Espera só um minuto que a gente volta, tá bom? Salvar a live aqui. Olá, pessoal. Voltei. O Instagram derrubou a live porque tava muito tempo. Já tinha passado de 1 hora. Eu vou chamar a Gabriel aqui novamente para a gente se despedir. Fiz o convite aqui novamente para Gabriel. Espero que ele consiga voltar. E enquanto ele volta, eu já quero agradecer a todos que estão aqui. Muito obrigada. Foi muito esclarecedora. Eu estou muito feliz com esse mês de abril. Foi muito importante para todos os autistas aqui de Macaúbas. E as lives também foram muito esclarecedoras. E eu só tenho a agradecer a todos vocês. Gabriel, oi. Fazer o convite aqui novamente, viu? Pra gente se despedir. Agradecer a você. Gabriel. Fiz o convite novamente aqui para Gabriel. Olá. Olá. Voltamos. Tô fim do teu. Vou tentar. Tá me ouvindo? Olá. Voltamos. Tá me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tô ouvindo. Acho que foi a conexão de outro fone. Então, Gabriel, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o meu convite para fazer esse serviço aqui. É muito esclarecedora a live, eu tenho as pessoas aqui falando e quero muito te agradecer. Esse mês de abril foi muito importante para a minha família, para todos aqui de Macaúbas. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Desde o primeiro momento você aceitou e eu percebi que você se empenhou para fazer um bom trabalho aqui, né? Esclarecer bem as dúvidas das pessoas. Eu estou muito feliz e agradecida.
Ô, Fátima, também fico grato pelo convite. Na verdade, é sempre um prazer estar colaborando, né, com causas legítimas, causas nobres como essa, de ver liderando e como pioneira nessa área é uma satisfação pessoal também, sabe? Inspiração para mim. E espero estar podendo colaborar como possível daqui em diante, seja como for. Eu sou também um entusiasta da área do direito médico da saúde. Eu acho que o direito à vida ele é um direito muito importante, né? E como a gente pode falar de vida digna sem um pleno desenvolvimento, sem um pleno atenção, né? Ainda mais da criança, né? Do adolescente, que é a parte que vai ditar como essa pessoa vai ser no futuro, um bom cidadão, um bom cidadão. Então, essa fase da vida ela é muito importante, né? Eu fico grato pelo convite, espero poder ter satisfeito assim as expectativas das pessoas que entraram na live e tenha também esclarecido alguns pontos que ficaram em aberto. De pronto, eu já deixo aqui um convite às pessoas que não me seguem, me seguirem, que eu vou estar, com certeza, com mais empenho, postando conteúdo sobre o tema. E futuramente, como estava desenvolvendo um artigo, eu vou concluí-lo e disponibilizá-lo para as pessoas que querem assim, ler mais a fundo, entender mais a fundo, não só assim por cima, podem estar baixando, fazendo uma lida e tendo isso como seu acervo pessoal, né? Então, de volta, fico grato pelo convite. Espero que lives como essa aconteçam, não só também no mês do autismo, né? Mas assim, durante o ano inteiro. E todo para o desenvolvimento seu como engajante e também para a Duda como uma pessoa de pensamento autista. E fala sobre o seu trabalho. Você tem um escritório em Botuporã, seu Instagram. Divulga aí seu trabalho. Então, né, falando um pouco sobre o trabalho, eu atuo no interior, né, e também na capital. Atualmente temos escritório em Botuporã, mas não atuamos somente lá, atuamos também na região, né, e geralmente a parte que me cabe, ela versa mais sobre a questão familiar e civil em geral, né? Contratos, herança, divórcio, guarda, alimentos, toda essa questão assim, de direito familiar que versa sobre questões alimentícias, guarda e tudo mais, e outras questões cíveis, né? E meu pai também é advogado e ele atua na área do direito previdenciário, né? Então a gente acaba tendo um diálogo nas partes. Eu com a área civil, quando é que as demandas no INSS acabam não gerando resultados, né? A gente vai buscar na justiça essa efetivação. E questões de demandas corriqueiras, como a aposentadoria, BPC, LOAS, outros benefícios, né? A gente tem meu pai que atua nessa área. A gente também fala sobre servidores públicos, né? Direitos trabalhistas, entre outras demandas. Então, estamos tanto na capital quanto no interior. Atualmente estou aqui na capital. Estou vendo o período de eu estar retornando para o interior, para estar retomando algumas atividades lá, mas sempre com intenções de expandir, né? Alcançar cada vez mais pessoas e efetivar direitos, né? Sim, super indico, gente. Ele e o pai dele são pessoas aí que são muito competentes e só tenho mesmo a agradecer e espero que, se ficou alguma dúvida, podem procurar ele, gente, aqui na rede social. Divulga lá também seu número, tal, se alguém quiser contratar o serviço dele, super indico. Obrigada a todas as pessoas, né, durante a live. Estou vendo aqui o pessoal realmente apoiando, muitas pessoas são pessoas, assim, queridas, íntimas, algumas pessoas eu já conheço, né, que, como a gente não tem esse contato, são pessoas que a gente acaba conhecendo mesmo e reconhecendo e deram muito apoio, né, deram, assim, muito incentivo. Eu fico grato a tudo isso. Eu não sou um especialista na área, né, mas como eu disse, já participei de pesquisa, já participei de grupos de estudo sobre o tema, então é algo que eu tenho contato desde
desde a formatura, desde o início da faculdade de formatura e agora na atuação profissional. Fico grato a todos pelo apoio, pelos votos de carinho, pelos comentários aí realmente instigantes. E ansioso para uma próxima. E seja com esse tema, seja para atingir um tema específico, né? Seja PPC, seja o que for, esclarecer algumas dúvidas que ficaram aí e futuramente está enriquecendo cada vez mais a mim mesmo e aos outros. Sim, vamos só ficar aqui, um sorriso no rosto para fazerem um print aí. Cadê Flávia, minha irmã? Faz o print aí, Flávia. Pronto, Flávia, já foi? Então é isso. Muito obrigada a todos, a Gabriel principalmente, a todas as pessoas que assistiram todas as nossas lives. Espero que tenha feito alguma diferença na vida de vocês. Boa noite. Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Tchau, tchau. Obrigado.